Você já se sentiu completamente enganado dentro de um relacionamento, sem entender exatamente o porquê e o que estava acontecendo? Hoje eu vou te mostrar 7 sinais de alerta que parecem bem no início dos relacionamentos com pessoas narcisistas. Sinais que, se você souber reconhecer a tempo, pode poupar de meses ou até mesmo de anos de sofrimento. Prazer, me chamo Lucas, sou psicólogo e aqui a gente fala sobre saúde mental de um jeito simples e direto, usando a psicologia aplicada à vida real. Vamos pro vídeo. Eu já atendi muitas pessoas relatando que se sentiram enganadas dentro de seus relacionamentos. No início, o parceiro era encantador e carinhoso, mas conforme a relação foi avançando, ou quando passaram a morar juntos, esse parceiro pareceu se transformar completamente. Foi só depois de meses ou até mesmo de anos tentando dolorosamente sair dessa relação que muitas dessas pessoas chegaram à mesma conclusão. Acho que o meu parceiro era um narcisista. Foi por isso que eu comecei a reunir uma lista com os primeiros sinais de alerta que costumo apresentar, na esperança de ajudar alguém a evitar entrar em relacionamentos que possam acabar com a sua saúde mental. Se você já viu algo parecido, eu quero deixar registrado que eu sinto muito. Minha intenção jamais é fazer você se sentir envergonhado ou culpado pelo que aconteceu. Ninguém merece ser maltratado ou abusado. Todos nós, em algum momento, podemos ser confiantes demais ou generosos demais. E isso não é motivo para uma espécie de autocrítica. Não se trata em culpar a vítima, e sim nos fortalecermos. Segundo aviso importante, hoje em dia usamos a palavra narcisismo ou narcisista o tempo todo, quase como um termo para várias situações diferentes. É verdade que conhecer os sinais de alerta é fundamental, e é exatamente por isso que estou fazendo esse vídeo. Mas também é essencial não sair rotulando todo mundo como uma pessoa narcisista. O transtorno de personalidade narcisista, de fato, é um diagnóstico clínico, feito por um profissional. Já os traços narcisistas são diferentes. Eles existem dentro de um espectro, que pode variar de leves até graves. E se você levar apenas uma coisa deste vídeo, que seja esta: a base de qualquer relacionamento saudável é a segurança. E não existe segurança sem confiança e respeito, independentemente da outra pessoa se encaixar ou não nos critérios clínicos de uma pessoa narcisista. Cabe a nós fazermos o possível para proteger nossas necessidades dentro de uma relação. Cada sinal de alerta que vou apresentar tem algo em comum: poder e egocentrismo. Relacionamentos saudáveis e seguros são baseados no respeito de ambos os lados, sem desequilíbrios de poder. Não é normal alguém tentar te dominar ou concentrar todo o controle da relação para si. Isso simplesmente não está certo. Então, se você sente que está sendo dominado ou inseguro nesse contexto, procure ajuda profissional e busque espaço seguro para conversar sobre o que está acontecendo. Dito isso, aqui estão os principais sinais para identificar uma pessoa narcisista o quanto antes. O primeiro sinal é a fase de bombardeio de afeto. Infelizmente, o verdadeiro objetivo de um narcisista é controle e manipulação. Amor genuíno é algo possível para eles, porque amar se envolve se importar com o outro, considerar suas necessidades, vontades e desejos. Um narcisista não consegue se importar com ninguém além de si mesmo, mas consegue fingir por um tempo. O bombardeio de afeto é justamente essa tentativa de conquistar sua confiança e devoção, indo muito além do esperado em atenção, carinho e presentes. O narcisista precisa que você se apaixone o mais rápido possível, porque ele não consegue manter a máscara por muito tempo. E ele sabe que, se conseguir te prender emocionalmente, fica muito mais fácil te controlar e manipular, e muito menos provável que você vá embora. Por isso que ele se torna extremamente habilidoso em parecer charmoso e divertido no início. Quando você gosta de alguém e sente que está recebendo atenção, naturalmente baixa a guarda e se abre por completo. Você compartilha medos, inseguranças e sonhos, porque no fundo busca conexão, proximidade e pertencimento. No começo, eles vão te ouvir, vão espelhar seus sentimentos, vão agir como se realmente se importassem. Vão dizer que nunca sentiram algo assim antes, que vocês são feitos um para o outro. Vão te presentear, demonstrar afeto exatamente da forma que você disse que mais valorizava. E aos poucos, vão começar a te afastar de amigos, familiares, porque segundo eles, você não precisa mais de ninguém. Somos nós dois primeiros e o resto do mundo vem depois. Para quem está vivendo isso pela primeira vez, o pensamento costuma ser: finalmente encontrei a pessoa certa. Alguém que realmente enxerga o meu valor, acho que é a minha alma gêmea. Faz apenas 2 semanas, mas todos nós já ouvimos histórias de amor à primeira vista. Então por que não poderia ser realmente dessa vez? O problema aqui é questão de tempo até que a máscara comece a cair. Lentamente, o desrespeito, a manipulação, o tratamento ruim começa a aparecer de forma sutil. Eles passam a demonstrar ciúmes excessivos e te acusam de traição. O comportamento se torna inconsistente, uma hora carinhoso, outra hora frio e distante. Começa a te descartar aos poucos, te envergonhar com frases como: achei que você fosse mais inteligente do que isso. Passa a invalidar seus sentimentos, dizendo que você está sendo carente ou irracional demais. Começa a apontar dúvidas sobre sua própria percepção da realidade, com frases como: nossa, não sabia que sua memória era tão ruim assim. Esse é um dos sinais de comportamento mais clássicos de uma pessoa narcisista, quando consegue fazer você duvidar
da sua própria percepção da realidade. Fica muito mais fácil de manipular e controlar você. Mais uma vez, tudo gira em torno de criar um desequilíbrio de poder. A pessoa narcisista sempre encontrará formas de dominar, seja com palavras, com atitudes. Para ela, não importa se você se sente valorizado ou priorizado. É muito mais simples rotular você como uma pessoa carente ou excessivamente emotiva. Mas vale lembrar, carente segundo quem? Segundo eles, infelizmente muitos de nós caímos exatamente nessa armadilha, porque nossa tendência natural é nos questionarmos primeiro. Em vez de pensar o que há de errado com essa pessoa, pensamos o que há de errado comigo. A triste realidade é que, para algumas pessoas, aprendizados e traumas do passado fizeram com que a vida toda fosse moldada com um esforço inconsciente para merecer amor ou atenção. Você se acostumou a ser negligenciado ou dominado, então mesmo quando parece errado, ainda assim soa familiar. E o cérebro, nesse caso, não interpreta isso como um sinal de alerta. É aí que começa a dança em que você tenta reconquistar o amor e a atenção que sentiu no início, tentando voltar para aquela fase do bombardeio de afeto, sem perceber que está em um jogo impossível de ser vencido. Eles vão dizer que você precisa mudar, que se você realmente amasse eles, faria isso ou aquilo outro, mas mesmo que você atenda a tudo que eles pedem, eles simplesmente mudam e passam a te chamar de carente, ou dizem que você espera amor demais, vão usar suas vulnerabilidades e inseguranças contra você, porque o objetivo é fazer você sentir sem valor ou impotente. É a única forma que encontra de manter o controle sobre você. Como se proteger? O primeiro e mais importante, vá com calma no início do relacionamento. Você não precisa acelerar as coisas. Mesmo que tudo pareça estar indo muito bem, são nossas próprias inseguranças que nos fazem achar que precisamos manter a outra pessoa feliz ou nos aprofundar rapidamente, o que muitas vezes envolve intimidade física. No momento parece certo, mas o problema é que, ao se envolver sexualmente com alguém, hormônios como ocitocina são liberados, o famoso hormônio do apego. Isso cria uma conexão emocional ainda mais profunda. Depois, quando o tratamento ruim começa, você tende a dar o benefício da dúvida e tenta fazer o relacionamento ainda funcionar, em vez de se perguntar, honestamente, esse relacionamento ainda faz bem para mim? A verdade é que precisamos estar mais protegidos logo no início de uma nova relação. Isso não significa que precisamos abrir mão da diversão, mas sim de entender que confiança precisa ser construída com consistência. A outra pessoa precisa demonstrar com atitudes que valorize e respeita, que se importa com honestidade e respeita seus limites. E para muitos o problema nem é que o parceiro nunca respeitou os limites, é que esses limites nunca foram estabelecidos. Achávamos que falar sobre questões negociáveis ou inegociáveis criaria uma certa distância, ou faria a pessoa gostar menos de nós. Então acabávamos abrindo mão de nós mesmos para evitar o abandono, o que, ironicamente, costuma abrir espaço para que outros se aproveitem de nós. O que de sinal de alerta é bem evidente, é o egocentrismo. Narcisistas são, por natureza, voltados completamente para si mesmos. E isso é um puro veneno para qualquer tipo de relacionamento. É um dos motivos pelos quais eles nunca cedem em uma discussão. Porque na cabeça deles, eles são merecedores. Merecem elogios, admiração e merecem fazer o que quiserem, com quem quiserem e na hora que quiserem. Eles vivem com 2 pesos e 2 medidas. Precisam que você se sinta diminuído para que eles consigam se sentir importantes. Isso tem um nome: abuso emocional. E o problema é que pessoas extremamente egocêntricas combinam perfeitamente com pessoas extremamente generosas. Seja sincero, você costuma se doar, servir e colocar suas próprias necessidades em segundo plano só para agradar o outro ou os outros? Evite expressar o que realmente sente, com medo de gerar mais um conflito. Se a resposta for sim, vale um lembrete. Isso não é um relacionamento seguro. Seus sentimentos importam, suas necessidades importam. Você merece alguém que te coloque como prioridade, alguém que se importe genuinamente com o que você precisa para se sentir seguro, valorizado e amado. Isso não é exagero, isso é o mínimo necessário. Tome muito cuidado com a ideia de que o seu amor pode mudar a pessoa. Cuidado também com a crença de que você pode curar alguém que nem reconhece que está precisando de cura. E cuidado principalmente com a sensação de que você só se sente completo ao lado dessa pessoa. É exatamente isso que torna tudo tão perigoso. O mais difícil não é enxergar os sinais de alerta, é o que você decide fazer depois de vê-los. Para muitos, a sensação é de que não conseguem se sentir completos sem essa pessoa, de que só se sentem valiosos quando essa pessoa diz que elas são. Já ouvi alguém descrever isso assim: eu sei que foram eles que me destruíram, mas parece que só eles podem me reconstruir. O seu sinal pode ser resumido em uma palavra: comunicação. A forma como eles falam com você importa, e importa muito. Existe um peso nas palavras e algumas pessoas conseguem destruir relacionamentos inteiros só com o que dizem.
Eles perdem a paciência e gritam com você, te diminuem, te rebaixam, te xingam, te tratam com superioridade. Sei o quanto é fácil ficar preso nesse tipo de dinâmica, mas o importante é deixar claro. Isso não é normal, não é amor, não é seguro e configura como um abuso emocional. A função do narcisista é controlar e manipular. Então ele vai te intimidar, vai te punir com palavras ou reações sempre que você tentar se posicionar de qualquer forma. A paz no relacionamento só existe quando você se cala. Eles também sabem que você busca conexão, então usa o tratamento de silêncio pelo tempo que for necessário até conseguir o que querem. Vão fazer você pedir desculpas mesmo quando você não fez nada de errado. E aqui vai um ponto fundamental. O narcisista provoca brigas porque se alimenta da sua reação emocional. Isso os faz se sentirem poderosos. Eles sabem exatamente quais botões apertar e, sejamos bem sinceros, são extremamente habilidosos numa comunicação dominante e agressiva. Sabem como te encurralar, sabem como usar um deslize seu em um assunto para invalidar tudo que você já disse. Entenda uma coisa, esse não é um jogo que você pode vencer. Você está em desvantagem desde o início, porque ainda está tentando agir com respeito e amor e consideração. Enquanto o narcisista não vai deixar gentileza ou consideração atrapalhar a sua vitória ou impedir que você se sinta pequeno e sem valor. Então eles provocam, cutucam, ofendem, exploram suas fragilidades até você finalmente explodir e fazer ou dizer algo que se arrepende. E aí eles vão recuar e vão dizer que você que é a pessoa tóxica porque você não tem controle emocional, que explode por qualquer coisa. E ainda contam para todo mundo o que você fez. E o pior é que, tecnicamente, não estão mentindo sobre esse momento específico. Mas o que eles não vão falar é que criou essa situação para que você perdesse a cabeça. E muitas pessoas se perguntam se ela é o problema. E a resposta é não. O que está acontecendo é que sua mente já entendeu o que o coração ainda resiste em aceitar. Isso não é justo, não é certo e não é seguro. E é hora de sair. Você explode porque seu corpo já está esgotado de tanto abuso emocional. E note, você reage assim só com essa pessoa, certo? Com outras pessoas, isso não acontece. Provavelmente porque você não está sendo abusada emocionalmente por essas outras pessoas. Mas afinal, como lidar com isso? Primeiro, entender que a luta real não é contra essa pessoa. É uma luta pelo seu próprio valor. É uma luta contra fantasmas e traumas antigos. É uma luta pelo direito de ser ouvido, compreendido e de não ser maltratado. Mas também precisamos aprender a parar de discutir com alguém que nunca vai enxergar nosso real valor. Precisamos assumir responsabilidade pelas nossas próprias reações, nos perdoar e aprender a estabelecer limites saudáveis. Isso não significa culpar a si mesmo pelas atitudes do outro, e sim entender que reagir com palavras ou ações dentro de uma discussão não resolve nada. A solução está em entender o jogo deles, enxergar com clareza as tentativas de desestabilizar através da humilhação ou ridicularização. Vão dizer coisas como: você é burro, isso não faz sentido, vão mentir ou mudar de assunto. O objetivo é manter você na defensiva, discutindo, porque assim continuam no controle. Mas observe que o que acontece quando você simplesmente para de responder? Eles continuam gritando ou discutindo sozinhos, porque nunca quiseram um diálogo de verdade, só queriam te provocar. Sei que em alguns casos a pessoa deixa nenhum outro sair durante uma discussão, e isso configura como um crime. É por isso que reforcei desde o início que segurança é sempre nossa prioridade número 1. Se não há segurança, é preciso buscar formas de sair desse relacionamento assim que possível, porque você merece ser tratado com respeito mesmo durante um conflito. Continuar discutindo com alguém que não tem menor interesse em validar, respeitar ou entender seu ponto de vista é, no fundo, um sinal de imaturidade emocional, da nossa parte também. Pergunta a si mesmo: essa pessoa já demonstrou interesse de verdade em reconhecer o meu ponto de vista? Já fez perguntas sobre suas necessidades, sentimentos, em vez de partir para a defensiva ou raiva? Se a resposta é não, por que continuar repetindo algo que nunca funcionou, esperando um resultado diferente? O sétimo e último sinal é o desprezo. O objetivo de um narcisista é sempre te derrubar, seja emocionalmente, psicologicamente ou financeiramente, da forma que for necessária. Eles vão te xingar, te chamar de burro, feio, inútil, vão invalidar e descartar seus sentimentos. Ah, você é exagerado, você é excessivo demais, você fica chateado por qualquer coisa, vão revirar os olhos, debochar ou zombar de você. Não é à toa que o desprezo é o comportamento mais corrosivo e destrutivo de qualquer relacionamento amoroso. O desprezo é praticamente a língua nativa do narcisista e é algo que merece atenção máxima. Mas como já mencionei, o maior desafio muitas vezes não é identificar esses sinais, é como você reage a eles. Quando alguém cresce em um ambiente de negligência emocional ou física, sendo condicionado a acreditar que não merece ser valorizado, fica muito mais difícil de reconhecer o seu próprio valor. Isso cria uma vulnerabilidade enorme à influência de outras pessoas. Quando tivemos exemplos ruins de amor no passado,
é muito provável que aceitamos exemplos ruins no presente. Você não vai encontrar lá fora o que ainda não encontrou aqui dentro. Sei que parece contraditório, mas é a pura verdade. Se essas feridas internas não foram curadas e existe uma crença profunda de que você não merece ser valorizado, ou amado, ou priorizado e respeitado, mesmo encontrando a pessoa certa, é provável que você a afaste, porque sua mente vai sentir generosidade e carinho e segurança dela como uma ameaça. Parte desse processo de cura envolve você se autoconhecer. E um dos melhores caminhos para isso é através de um processo terapêutico. Você entender quais são suas crenças e mudá-las, isso te permite escrever uma nova história, se valorizando mais e colocando limites a quem não está disposto a respeitar você. Se você tem interesse em passar por um processo assim, intenso e profundo, eu trabalho com uma abordagem terapêutica chamada Terapia de Integração Implícita, ou TRI. Terapia essa que é breve, ou seja, não vai levar muitos meses ou anos para você notar um resultado real na sua vida. Já tive vários pacientes que se permitiram passar por esse processo e assumirem o controle da sua vida, vivendo com mais protagonismo. Se você tem interesse, entre em contato comigo através do número na descrição. Obrigado por ter assistido até aqui. Eu assumo a minha vida. Eu assumo a minha vida. Assumo a minha vida. Eu 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 assumo a minha vida. De agora pra frente eu assumo a minha vida. Eu assumo a minha vida. Eu assumo a minha vida. Com toda a tranquilidade do mundo, eu assumo a minha vida. Eu assumo a minha vida. Eu assumo a minha vida. Assumo a minha vida. Ajuda muito mesmo. Logo na primeira sessão você já dá de cara com alguns resultados. E você fica sem palavras, fica realizado. Então o que eu posso falar é, gente, procurem ajuda. Façam uma avaliação com o Lucas. Ele é uma pessoa muito atenciosa. Eu realmente entendi quais eram as raízes dos meus problemas. Eu entendi que eu tenho posse da minha vida. E sem sombra de dúvidas foi a experiência mais incrível que eu já vivi. E eu aconselho qualquer pessoa a passar por isso, a tentar realmente tomar posse das suas atitudes, da sua vida. Venha assumir a sua vida. Eu assumi a minha, falta você, chega.